A expectativa pelo anúncio da reforma ministerial cresce aqui em Brasília. Como a gente trouxe na abertura do Bastidores CNN, tem um encontro neste momento, almoço, entre o presidente da República, a convite de Lula, Geraldo Alckmin, seu vice, também ministro da Indústria, e o seu ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, estão neste momento no Palácio do Planalto. O que está no cardápio? Reforma ministerial. Sim, a gente apurou no Palácio do Planalto, eu e o Uribe fomos em vários gabinetes ontem lá no Planalto para entender quando é que a reforma sai, porque Lula tem uma viagem marcada para quinta-feira, ele já vai para a cúpula do G20 na quinta, depois das comemorações do 7 de setembro. A definição sai até lá, uma fonte palaciana nos disse sim. Essa semana, Lula decidirá para onde vai, quem que vai do Centrão para onde, quais serão as pastas ofertadas. O que acontece neste momento, gente? O desenho de agora, na cabeça do presidente da República, é entregar portos e aeroportos de Márcio França ao Republicanos, com Silvio Costa Filho assumindo essa pasta. E aí, Márcio França, segundo a gente ouviu de relatos de petistas próximos ao presidente da República, é problema de Geraldo Alckmin. Alckmin vai oferecer o seu lugar como ministro do Desenvolvimento e da Indústria ao seu amigo e aliado, Márcio França? Veremos. Agora, gente, tem outra coisa também, tá? O PP está travando essa negociação. Vamos aqui para a aberta para eu e o Uribe a gente comentar. Por quê? Saímos de lá também com a informação de que Lula desistiu. A gente já tem matéria no site sobre isso desde ontem. Desistiu daquela média e pequena empresa que seria criada depois incorporada ao esporte para fazer aquele super ministério de juventude e empreendedorismo. E aí o esporte seria somente com a tal Secretaria de Apostas Esportivas, que também não existe e que poderá sair do papel por meio de uma medida provisória. O Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, levou essa nova demanda do presidente da República ao André Fufuca, o deputado que deve também entrar no governo, e ele disse, peraí, vou levar para a bancada e pensar, está muito aquém do que a gente esperava. É uma secretaria que tem aí um orçamento para 2024 de 2 bilhões. Vitamina muito o esporte e pode ser aí uma galinha dos ovos de ouro para o PP. Mas, como disse a Tainá, o PP ainda está incerto, não sabe se aceita ou não. Lula espera a resposta do PP, mas agora está resolvendo o que fazer com Márcio França. E o que me dizem é que este almoço teve como objetivo enquadrar Geraldo Alckmin e Márcio França, colocar os dois na parede e dizer qual é a opção de vocês. Porque por Lula, segundo um dos ministros palacianos nos disse, ele demitia Márcio França e deixava Geraldo Alckmin na Indústria e Comércio. A grande questão é que Geraldo Alckmin, desde o início, não quer desabrigar o aliado. E a gente lembra, Márcio França é aquele que ajudou na composição entre Lula e Alckmin na chapa presidencial vencedora. Márcio França abriu mão de ser candidato ao governo de São Paulo para apoiar Fernando Haddad em 2022. Então, agora tem de ter uma solução. Algumas ideias pensadas a respeito desse ponto seria Geraldo Alckmin deixar a Indústria e Comércio para Márcio França, caso eles aceitem, e aí Geraldo Alckmin ficaria à frente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. Isso seria um remendo, uma alternativa de curto e médio prazo para caso haja realmente uma segunda reforma ministerial e ela é programada para o final do ano, Geraldo Alckmin assuma uma outra pasta. E aí há algumas possibilidades que a gente vai trazer mais tarde em uma nova rodada de análise. A gente tem que segurar, gente, porque a todo momento, vocês estão vendo, né? A reforma virou piada porque virou uma novela. Tem muito tempo que o Lula está empurrando isso com a barriga, mas é verdade. A todo momento, a ideia do presidente da República sobre um novo ministério, sobre uma nova esplanada, muda, não é? A gente trouxe aqui vários desenhos, mas as coisas ficam mudando todo dia, toda hora. Então, nesse almoço mesmo, a gente pode ter uma outra alternativa surgindo dessa conversa entre Alckmin e Lula. Mas o que está no radar agora é isso, gente. O Planalto está empurrando a responsabilidade sobre Márcio França para o vice-presidente da República. E tem uma observação rápida, que é algo que Lula costumava fazer nos outros mandatos, que é a questão do balão de ensaio. Ela era muito comum. Eu lembro que nos primeiros mandatos de Lula tinha a figura de Gilberto Carvalho, ministro das Relações Institucionais. Que está aí já, de volta, né? Está aí, está no Ministério do Trabalho hoje. Gilberto Carvalho, às vezes, descia no Palácio do Planalto, juntava um grupo de jornalistas e lançava uma ideia.
a imprensa publicava a ideia. E aí depois, se desse certo, se a repercussão fosse positiva, o Lula dizia, não, sempre foi minha ideia. Quando não dava bem assim, tinha uma repercussão negativa, sempre dizia, mas nós nunca pensamos nessa possibilidade. Então, o balão de ensaio muitas vezes funciona para testar os humores. Foi um pouco com o Ministério de Pequenas e Médias Empresas. Não houve uma repercussão muito positiva, nem Márcio França, nem André Fufuca se interessaram. Ninguém, nem quem está na esplanada, né? A Luciana Santos, que poderia ser realocada também.